Se você entrou nesse vídeo, provavelmente você em algum dado momento, recentemente ou há um tempo atrás, entrou na academia, mas por algum motivo desistiu. E eu vou aqui contar minha experiência porque isso também aconteceu comigo. Eu entrei na academia quando eu estava com uns 15 anos, eu acho. Bem, mais motivos padrões de falta de autoestima, eu estava muito magro e confiança e tudo isso. Eu comecei e fiz por algum tempo, mas eu nunca consegui gostar e acabei largando. E esse é o ponto que eu quero chegar. Eu voltei para academia em 2023. Faz pouco mais de 2 anos que eu treino. E eu só continuo até hoje porque eu entendi o que de fato mantém você fazendo academia ou qualquer outro tipo de atividade. Existem algumas questões aqui e eu acho que a primeira delas é resultado. As pessoas querem resultado muito rápido. Olha só, meu amigo, se você quer ficar com um shape inexplicável em 3 meses, 6 meses, sem tomar nenhum remedinho e sem fazer uma dieta extremamente rigorosa e ruim, porque você não vai aguentar fazer essa dieta, eu lamento te informar, mas seu corpo não vai mudar. Mas tem uma coisa que vai mudar. Quando eu entrei para academia em 2023, eu me fiz uma promessa de eu vou fazer durante 3 meses todos os dias possíveis e eu só posso largar da academia quando eu terminar os 3 meses. Então, quando eu fui para academia, eu fiz o plano trimestral de 3 meses. E não, eu não fui para uma academia de rede Smart Fit, a maior academia, a mais bonita. Você vai na pior academia. Você vai na academia de bairro. Aqui tem um professor em todo o horário da academia e o professor é o dono da academia. Sabe por que você vai fazer isso? Porque você vai aprender no mais difícil e esses são os únicos professores que te dão atenção. Porque para pensar comigo, o professor da academia de bairro, que é professor e dono e tá lá 12 horas por dia, às vezes até mais, cara, ele ama estar na academia. A vida dele é academia. Ele toma de conta da academia, ele treina na academia, ele passa 70% do dia na academia. A academia que eu ia, a filha da dona brincava dentro da academia. Cara, era na academia 24 horas por dia ela ficava. Ela era obcecada por aquilo. Acho que ainda deve ser, porque eu não treino mais lá. Mas qual é o grande ponto que eu tenho que chegar aqui? Os resultados que você vê no início não são visuais, certo? Você vai ver muito resultado hormonal, você vai ver muita mudança dentro de você, tanto mental quanto física. Porém, você vai estar tão preocupado procurando o visual, procurando o músculo, procurando o ombro, o trapézio, as pernas, o bíceps, que você não vai perceber essas mudanças internas. E é aí que eu quero chegar. Eu nunca vou me esquecer dos primeiros benefícios que eu tive quando eu entrei na academia. Um dos primeiros benefícios parece um pouco contraditório, que é mais energia. Então, sim, quando você entra na academia, você fica com mais energia do que antes. O que é um pouco estranho, porque em tese você está gastando energia treinando, então você pensa que você deveria ficar mais cansado. Mas não é isso que acontece, porque o seu corpo, que estava acostumado a ficar sedentário, comendo porcaria e não fazendo exercício, ele vai ligar de novo depois de um lapso de tempo de quando você era criança e brincava na rua. E você vai se sentir bem, você vai se conectar com o seu corpo, que é um assunto que eu vou chegar mais pra frente. Quando eu comecei a treinar, eu comecei a perceber mudanças, eu comecei a controlar melhor os músculos do meu corpo. É bizarro pensar isso, mas você não controla o seu corpo 100% até você começar a treinar. É como um esporte qualquer. Se você começa a fazer futebol, você vai ter um controle melhor dos dedos dos seus pés, da força que você coloca na sua perna, de como você bate na bola para pegar determinada curvatura. Isso acontece na musculação também, porque é um esporte específico. Mas como nem tudo são flores, eu vou citar aqui alguns acontecimentos que aconteceram. E vamos lá, você tem que ser mais forte do que sua mente. A partir do momento que você decide ir para academia e nada vai mudar isso durante 3, 6 meses, ou sei lá, um mês se você for muito fraco, você aceita coisas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a treinar, dessa vez eu comecei a treinar de verdade, eu ia treinar com um amigo. E durante o meu primeiro mês de treino, talvez até um pouco mais de tempo, eu sempre passava mal no treino de perna. E eu não tô falando de ficar enjoado não, tô falando de literalmente vomitar. Eu lembro que o primeiro treino de perna que eu fiz, com a personal da academia me ajudando e fazendo que eu me esforçasse de verdade, eu tava voltando pra casa amarelo, cambaleando assim,
E passando pela praça que tinha no caminho da minha casa, eu virei a cabeça pro beiral da rua e vomitei. Quase pegou no meu amigo. Quase que eu dei um banho nele. E sabe o que a maioria das pessoas pode pensar? Nossa, que vergonha. Tem um monte de gente, todo mundo ficou olhando pra mim. Cara, é normal. Todo mundo já vomitou alguma vez na vida. Isso significa que de algum jeito você atingiu alguma parte do seu corpo que você não atingia. Bem, eu passei um tempo para descobrir por que eu estava vomitando. Talvez eu tenha descoberto que era um exercício em específico que me deixava assim. E eu parei de fazer esse exercício e desde então eu nunca passei mal. O que você aprende quando você entra na academia é a lidar com a dor, a lidar com o desconfortável. Então você tem que aprender a passar por isso para conquistar uma coisa. Certo? Então, se você quer passar no concurso, se você quer fazer uma faculdade muito almejada, que você tem que fazer uma prova, você vai ter que estudar horas e treinar aquele assunto para poder passar na prova. Passar na prova é o auge da dopamina. É como você olha pela primeira vez no espelho e você fala: nossa, tô começando a ter o shape. Esse é o auge da sua dopamina. Mas ninguém vê o esforço que você faz lá na academia. Sim, quando eu comecei a treinar, eu não sabia de porcaria nenhuma. Aprendi tudo vendo vídeo no YouTube e com a ajuda dessa personal. Eu considero uma pessoa que eu treino muito bem, por eu me interessar e ser uma pessoa que aprendo as coisas sozinho. Mas eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu não conseguia fazer abdominal. Eu vou tentar deixar uma foto aqui de quando eu comecei a treinar, pra diferença, até por isso que eu tô fazendo vídeo sem camisa. Eu sei que fazer o double bicep. Eu sei que eu não tenho o melhor shape do mundo, mas pô, eu comecei a academia com 56 quilos. O meu auge eu cheguei a 69, quase 70 quilos, que era o meu primeiro objetivo. E eu tô muito feliz. O que você precisa entender é que você vai passar vergonha nos primeiros dias. A academia é um ambiente um pouco complicado, porque tem muitas pessoas na academia que julgam quem tá na academia. E quem não julga, por exemplo, quando eu vejo um novato na academia, eu acho muito foda e eu quero ajudar ele, mas é meio complicado essa relação de querer ajudar, ao mesmo tempo eu não sou professor, então será que eu tô fazendo aquilo certo? Ou será que aquele aluno, aquele cara, aquela menina vai achar que eu tô abordando do jeito certo ou eu só quero aparecer? Mas as pessoas vão te julgar e você não pode se importar com isso. Eu lembro quando eu fazia crucifixo, que é aquele exercício que você deita e fica assim, todo errado, todo troncho, não aguentava 2 kg aqui no crucifixo. E quando eu fazia abdominal, eu ficava me tremendo todo assim, eu não tinha coordenação motora, eu ficava me tremendo, porque eu não era acostumado a fazer academia, não tinha força nenhuma no músculo, não era acostumado a fazer exercício. Então você tem que entender que isso faz parte do processo, mas os benefícios são muito melhores do que os malefícios, tá? Eu me conectei com o meu corpo, eu entendi como o meu corpo funciona, eu entendi que o corpo é uma parte de mim, a minha mente que fica me sabotando, mandando eu comer fritura, comer chocolate, ela é uma coisa independente do meu corpo. E eu tenho que respeitar tanto a minha mente quanto o meu corpo. É por isso que se você for fazer uma dieta e você chegar lá e fazer: eu vou acabar com tudo aqui, não vou comer mais açúcar, não vou tomar refrigerante, não vou tomar álcool, você não vai aguentar, porque você não está respeitando a sua mente. A sua mente não consegue, você já acostumou o seu corpo com isso, já se acostumou com isso. Então, por mais que seja bom para o seu corpo, ele mesmo vai pedir álcool, vai pedir açúcar, porque ele não está acostumado. Então, vai uma dica que quando eu comecei, que foi fazer por partes. Eu comecei a treinar, eu comia bem? Não comia bem, não comia o quanto eu precisava. Até hoje eu não como o quanto eu preciso. Se eu comesse muito bem, eu já estava com um shape muito melhor. Mas o ponto é você melhorar aos poucos. Então, quando eu comecei, eu olhei para mim mesmo e falei: beleza, já estou treinando faz um mês, é hora de começar a ajeitar minha refeição para ver resultado. E eu comecei ajeitando o meu café da manhã. Então, no café da manhã o que eu preciso comer? Eu preciso comer um ovo com pão, um ovo com carne, frutas, preciso tomar um suco. E eu fui ajeitando. Ajeitei meu café da manhã, já tô comendo bem. E é muito importante você colocar refeições que você gosta. Então, comia banana com aveia, comia maçã, comia pão com ovo, com carne, coisas, tapioca que você gosta. Ah, mas tal alimento é bom pra nutrição. Foda-se, tu não gosta de comer aquilo, tu não vai conseguir comer, cara. Castanha de caju é bom, mas eu não como, é uma merda, cara. O bagulho é ruim, horrível, eu não consigo comer. Então você tem que comer o que você gosta, cara. E você tem que adaptar as coisas aos poucos. Você não pode querer começar a treinar do nada e de repente querer aumentar a sua alimentação do nada. Você não vai aumentar. E é esse o maior erro
que as pessoas cometem. E no treino é da mesma coisa. Não importa você querer começar a treinar igual o Ramon Dino, o Ronnie Coleman. Eu quero fazer um leg press com 300 kg de cada lado. Eu sou pica. Treino faz 2 meses. Você não vai aguentar, cara. Você vai passar vergonha. Você vai ficar mal. E não é assim que as coisas funcionam. As coisas são feitas de forma gradativa. Então você precisa entender. E um benefício aqui que eu vou dizer que ninguém fala. Quando eu comecei a fazer academia depois de 3 meses, eu tava com meus hormônios lá na casa do cacete. Eu via, mano, eu tava assim, eu andava assim na rua. Eu quero fazer sexo. Eu quero fazer sexo. Andava assim na rua. A sua libido aumenta num nível estratosférico, a nível de você ficar maluco, tá? Mas academia salva vidas. Então vá pra academia, faça isso que eu tô falando. E é isso.